Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você está no podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. E nós estamos aqui hoje no episódio número 9 para falar de um assunto, que dá sequência àquilo que nós já falamos no episódio 8. E para falar comigo hoje, infelizmente a minha colega Ana não está aqui comigo, está falando diretamente lá de Amambai. Seja bem-vinda, Ana. Oi pessoal, estou aqui de forma online, mas com muita informação para a gente discutir hoje. Muito bem, é isso aí. E para falar do assunto de hoje, nós convidamos o nosso colega aí, Ismael Martins. Seja muito bem-vindo, Ismael. Pessoal, primeiramente queria agradecer o convite, né? E mais uma vez dar os parabéns pela iniciativa, né? E juntamente com a estrutura que vocês montaram aqui, ficou um negócio muito bacana, digno mesmo de parabenizar novamente. Meu nome é Ismael Martins, né? Vou me apresentar aqui para o pessoal. Meu nome é Ismael Martins, eu sou engenheiro agrônomo e mestre em agronegócios. E eu atuo na parte de gestão de propriedades rurais, gestão rural, né? Sou formado na parte mais técnica como engenheiro agrônomo e no mestrado em agronegócios eu comecei a olhar para a parte negocial, né, das propriedades rurais, justamente buscando esse enfoque de ver a fazenda, a chácara, o sítio como uma empresa rural, né? Então hoje eu tenho esse trabalho, né? Eu presto consultoria, assessoria, mentoria. Hoje estou trabalhando bastante no online, né, por causa da correria, né? A gente tem curso online, tem mentoria e algumas atividades a campo também. E essa aí é a minha linha de estudo, a minha linha de trabalho. Que bacana, olha que legal. O Ismael já deu um spoiler aí do que vai ser o assunto de hoje, né, Ana? Do que nós vamos discutir, do que nós vamos debater. Qual que é o tema, Ana? Destacando aí que é uma continuidade do episódio 8, né, que nós falamos sobre governança, sobre sucessão na propriedade rural. Hoje o Ismael vem conversar com a gente e explicar como dar continuidade na administração dessa propriedade, quais as ferramentas utilizar para dar continuidade e para que essa propriedade ela tenha sucesso, não é mesmo, Ismael? Exatamente. Não, e eu acho muito bacana o tema, né? O título do nosso episódio de hoje e do que o próprio Ismael usa aí nas suas palestras, nas suas redes sociais, né? Nos seus cursos, mentorias, né? Que seriam a propriedade tocada versus a propriedade administrada, né? É um título aí para a gente se pensar, né? Um tema aí interessante que vale a pena bater um papo, vale a pena a gente gravar um episódio só para falar sobre isso. Então, Ismael, antes de mais nada, a gente quer agradecer aí a sua presença, né, por você ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que você está fazendo doutorado e que não é muito fácil essa caminhada, essa corrida aí, né? Arrumar tempo para doutorando é coisa rara, né? Olha, sou um cara feliz, eu tenho 2 doutorandos aqui do meu lado hoje. Olha que bacana, né? 2. Verdade. Por falta de um. 2 sobreviventes. Tá bombando o podcast Agrociência, né? Eu escolho gente fina pra estar do meu lado, rapaz. Você acha que eu vou escolher qualquer um? Mas vamos lá, vamos continuar aí, vamos dar início então ao nosso bate-papo. Show de bola. Vamos falar então de propriedade, né? Qual que é a diferença então entre uma propriedade tocada e uma propriedade administrada pra gente começar aí o nosso bate-papo? Fábio, olha, basicamente a gente vai considerar uma fazenda tocada, principalmente dando sequência à temática aí do último episódio. A fazenda tocada é você adentrar a porteira adentro, quando você passa a se encarregar do projeto daquela fazenda, e você simplesmente vai fazer tudo o que era feito anteriormente a você, né? Se tiverem vícios na gestão, no negócio, se tiverem erros de administração, de gestão do negócio, por parte do seu avô, por parte do patriarca, você vai tocar do mesmo jeito que você entrou, você vai tocar. Quando é uma propriedade tocada. A propriedade tocada. Muitas vezes é comum, às vezes, a gente perceber pessoas buscando melhorar a produtividade, porém nunca se pensando em buscar melhoria de gestão, melhoria de rentabilidade, melhorar alguns indicadores financeiros. comparar a produtividade com rentabilidade. Então, veja bem, a gente vai tocando, né? Até eu costumo falar assim,
brincando assim para quebrar o gelo, seria ali como a gente se inspirasse no samba do Zeca Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando o clima tá bom, eu ponho algum dinheiro no bolso. Quando o preço da commodity está bom, eu ponho algum dinheiro no bolso. Fora isso, muitas vezes vai tocando sem dinheiro mesmo, né? Com auxílio do banco, com auxílio do crédito, porém nunca pensando em resolver problemas gerenciais. Então essa seria a diferença de uma fazenda tocada para uma fazenda gerenciada, né? Essa visão negocial, né? Juntamente com essa visão técnica, né? Ou seja, aliar produtividade, mas também gerenciando rentabilidade. E eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe, Ismael, Ana e nossos seguidores aí que nos acompanham. O Ismael usa bastante o termo fazenda tocada ou administrada ou gerenciada, mas é importante salientar que quando a gente está falando de fazenda aqui, não é só fazenda de grande porte, seria chácaras, sítios, né? Enquadra-se isso também? Dá para a gente dizer que sítios, chácaras, elas também podem ser administradas como uma fazenda? Exatamente. Que eu costumo lembrar, né, quando a gente está explanando aí sobre esse tema? Como uma empresa, desde que você abrir um CNPJ, vamos dizer assim, uma empresa não rural, você já é uma empresa, né? Seja uma banquinha vendendo produtos do Paraguai, ou seja uma fábrica de ração. Você abriu o CNPJ, você é uma empresa. Então, a gente aborda essa mesma visão para os negócios rurais. Se você tem um sítio, você já é uma empresa rural. Agora, se você tem uma mega fazenda ou participa de um grande grupo de produção agrícola, agropecuária, você é um empresário rural de maior porte. Mas a gente sempre leva em conta que a empresa rural, independente do tamanho que ela for, ela deve ser gerenciada, deve ser vista como uma empresa rural, né? Da mesma forma que na cidade temos, né? A pequena loja de calçado e a fábrica de calçado. Então, não é o tamanho que diferencia, é a sua eficiência, sua gestão, sua rentabilidade. Então a gente não faz essa diferenciação por tamanho, não. A gente faz por gestão, indicadores, né, rentabilidade e assim por diante. Então dá para a gente dizer, Ismael, que é um erro aí o proprietário rural dizer, né, o produtor rural dizer que ele não aplica conceitos de administração porque ele tem um sítiozinho lá, uma pequena propriedade, que ele acha que não precisa fazer planejamento, controle de custos, gastos, né, investimento, nada disso. É um erro isso. Exatamente, Fábio. Veja bem, até vou puxar aqui na memória, trazendo um exemplo aqui para vocês. Hoje não é incomum, a gente teve, principalmente depois da pandemia, a gente teve uma valorização assim, bem atípica de propriedades rurais, né, da terra, né, a terra em si. Então não é incomum, muitas vezes, o proprietário da área, ele tem um patrimônio milionário, né? Muitas vezes não é difícil esse patrimônio atingir a casa de 1 milhão, né? Principalmente falando em reais, 1 milhão de reais. E, de repente, por ele não ter essa visão negocial, muitas vezes ele vai bancando esse negócio com o salário dele. Chega no fim do mês, ele não consegue ter uma rentabilidade. Ele tira do comércio dele da cidade. Se ele é médico, às vezes ele tira do negócio dele, do salário dele de médico. Se ele é um empresário, ele tira da empresa dele para bancar a fazenda. Então veja, o negócio rural tem que ser visto sim como uma empresa e ela deve ter rentabilidade para ela se sustentar, né? Pagar mão de obra, remunerar os sócios, né? Os proprietários, remunerar a família. Então tem que ter essa visão negocial, porque aí é onde muitas vezes a gente cai naquela questão: vou vender ou vou arrendar? Muitas vezes a pessoa gosta da propriedade rural, tem uma paixão, talvez é um negócio familiar que veio de anos, porém como ele não se conseguiu imprimir... Se identifica com aquele ambiente. Né? Como ele se identifica com aquele ambiente, mas como ele não consegue transformar aquilo num negócio, muitas vezes ele acaba caindo nessa. Ou vou arrendar, ou vou vender. Então, o negócio tem que se pagar. E muitas vezes, inclusive, também já que eu citei a valorização da terra, existe muitos casos da pessoa investe porque ela sabe que ela vai ganhar como investidor imobiliário. A terra é normal ela se valorizar, né? Talvez não tanto como a gente viu agora durante a pandemia, mas é normal a gente ver o imóvel rural se valorizar.
E aí a pessoa se baseia, isso serve de muleta. A terra está lá, não me dá dinheiro, eu não consigo bancar ela, eu tiro dinheiro do meu salário todo mês para bancar ela, mas ela está se valorizando. E não é o ideal, né? O produtor rural, o proprietário de terra, o correto seria que ele tivesse uma visão de que ele tem dois negócios. Ele tem uma empresa rural, que deve se pagar, deve ter rentabilidade, deve remunerar a mão de obra, deve remunerar os credores, deve remunerar os proprietários, e também ele é um investidor rural, investidor em imóveis rurais, investidor no mercado imobiliário rural. Então, muitas vezes, ao confundir isso, a pessoa acaba que se desfaz do negócio, né? Porque, valorizou um pouco, vou vender. Tudo bem, se o seu negócio for somente a especulação imobiliária rural, não tem problema nenhum. Agora, se você vai se desfazer de um bem que você gosta, que é da sua família, que tem uma história para sua família, que tem um legado de família, justamente por causa de rentabilidade, então talvez seja a hora de você pensar em se desenvolver como empresário rural, né? Porque essa é a mentalidade, né? O negócio em si, a fazenda em si, ou o sítio, ou a chácara, é um negócio e aí é uma empresa, e o investimento imobiliário rural é outro negócio. Então você tendo essa visão dupla te ajuda na tomada de decisões, né? E pode evitar que você, de repente, tome uma decisão que você se arrependa também, né? E o mesmo se aplica, acredito eu, para agricultura familiar, né? Que são propriedades rurais formadas exclusivamente por pessoas da família, né? Exclusivamente, não tem ninguém de fora e ninguém de fora trabalha na cidade. Mesmo sendo uma propriedade, né, da agricultura familiar, ele também precisa tratar aquela terra, aquela propriedade como um negócio, né? Porque é dali que ele tira o sustento. Exatamente. Inclusive, ajudaria, tendo uma visão negocial, ajudaria na divisão de tarefas, né? Que a empresa familiar, ela esbarra em alguns percalços, né? Talvez ali... Olha, eu sou o patriarca, tenho 3 filhos, os 3 filhos já chegaram na idade de casar e eu tenho uma visão empresarial de que a fazenda não vai suportar toda essa mão de obra. Talvez esteja chegando a hora de diversificar ou, de repente, aumentar de produção, buscar alternativas se antecipando a algum tipo de problema, né? De tipo... Né? Se adequando ao mercado, né? Exato, de repente evitando de ter um racha na família, problemas, né? Voltando lá naquele caso do episódio anterior, né? Eu ia falar agora, né? Isso que o Ismael está falando, ele traz um pouquinho para o que a gente discutiu no episódio anterior. Então, nós estamos falando de um cenário onde ainda não aconteceu todo o processo de sucessão das atividades dentro da propriedade, né? Então, nesse caso, Ismael, o papel do produtor rural ele é muito importante para que essa propriedade deixe de ser uma propriedade tocada e passe a ser uma propriedade gerenciada, até porque existe um tabu em relação a isso, né? Que é a necessidade de ter um curso superior, né? Então, assim, às vezes esse acaba sendo um entrave, uma barreira nesse processo de gerenciar, de tornar a propriedade um negócio, né? Exatamente, Ana. Essa questão que você trouxe aí acaba se enquadrando no caso de ser uma fake news, né? Eu preciso ser formado em um curso superior para o meu negócio ter sucesso. Olha, olhando a campo, conhecendo dentro das porteiras, né, como eu conheço, acredito que vocês também conheçam bastante gente, existem produtores rurais inúmeros que são até mesmo semi-analfabetos, né? Ele não sabe escrever e nem falar com muita desenvoltura. Porém, vou chamar assim, eu gosto de usar o termo do cara que eu sou fã. Ele é o mestre dos negócios. Conheço vários. Se você uma propriedade extremamente rentável. Extremamente rentável, um case de sucesso do agronegócio. Se você pedir para ele escrever uma folha como essa, algumas coisas, ele não consegue, ele não tem essa habilidade. Porém, ele é um cara que se desenvolveu nos negócios a ponto de ser um destaque, né? Um destaque como empresário rural. Então, hoje ainda mais hoje se torna uma fake news a gente achar que eu preciso do curso superior para transformar um negócio rural. Não é que a gente está desacreditando ou não estamos incentivando
o estudo, né? Lógico que a gente aqui, principalmente falando aí de ciência, agrociência, a gente estimula que se busque, né, conhecimento, formação, estudo. Perfeito. Porém, hoje temos ferramentas, até mesmo como aqui o podcast Agrociência, em que você pode estar em tempo real na fazenda, de repente, fazendo um curso online, assistindo um podcast, lendo um e-book. Então, cada vez menos é desculpa, é falta de acesso à informação para você transformar o seu negócio rural. A gente sabe que a tecnologia ela está cada vez mais aí presente no campo, né? E a internet é uma delas, está ali à disposição do produtor rural. Até a gente tem comentado em alguns episódios, acho que foi no da Juliana Carrijo, quando ela veio, que um dos motivos de segurar o filho do produtor rural no campo é a tecnologia, é o acesso à internet, o acesso à informação, né? Que tudo que, na verdade, que ele precisa para sobreviver, para viver e viver bem com conforto, ele tem lá hoje em dia, né? Exato. Claro, uns menos que os outros, mas aqui na cidade é assim também, né? Exato. É a mesma coisa. Você falou agora há pouco de controle, né? Que é uma palavra-chave, né? Uma palavra extremamente importante aí para gestão de negócios, né? Que é o controle da propriedade rural. Até tem uma frase emblemática que eu fiz uma cola aqui para não esquecer, né? Olha que interessante, essa frase aqui é bem conhecida. Não se pode melhorar aquilo que não se pode medir, né? Então, exatamente. Se eu não consigo medir a minha rentabilidade, os meus lucros, os meus custos, as minhas despesas, como é que eu vou melhorar, né? Se eu não sei como é que está essa situação, você concorda com essa frase ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Essa parte, eu gosto bastante dessa frase, porque ela é a parte onde a gente vê bem claro a teoria, né, a parte acadêmica com a prática, né? Aí a gente vai lá lembrar de Peter Drucker, de Edward Deming, né? O que não posso medir, eu não posso gerenciar, né? Sim. E também eles convergem ali, praticamente convergem nessa afirmação. Tudo aquilo que pode ser medido, pode ser gerenciado. Então, veja só, aí a gente já cai na melhoria de processos. Quando eu começo a transformar a minha fazenda num negócio, eu começo a medir eficiência de processo, seja... Colocar em prática processos exatamente. De controle, né? E quando eu começo a ter controles, eu posso comparar a minha fazenda, eu não preciso comparar ela com o meu vizinho, se eu estou começando. Eu posso comparar ela com a safra passada. Ou com ela mesma, exatamente. O meu custo fixo, como eu trabalhei o custo fixo de 2023 com relação a 2022. E levando em consideração a própria variação de mercado, né? Exatamente. O mercado variou e eu consegui manter o custo fixo, o custo variável. Opa, estamos no caminho certo. E essa parte é quem converge, né? A teoria com a prática, né? Então, por isso que a gente fala que para transformar o negócio rural, o primeiro passo é você, como gestor, como patriarca, começar a transformação em você, né? Então eu sou um cara que eu assisti o podcast Agrociência, comecei a buscar dados, comecei a buscar números. Até, Fábio, vocês vão me permitir aqui citar claro. um exemplo em que a gente interliga tudo, né? A gente fala que os pilares da gestão rural são pessoas, processos e finanças, né? Aí eu gosto de trazer um exemplo assim, por exemplo... existe uma métrica de que até 12% do meu patrimônio em máquinas e implementos é aceitável que eu tenha de custo com manutenções. Então, se o meu parque de máquinas tem R$1 milhão investido, estou só citando um número aí, um exemplo, se eu gastar 120 de máquinas usadas, se eu gastar R$120 mil no ano em manutenção, é ok, é aceitável. E para máquinas novas, metade disso, 6%. Então, a cada 1 milhão lá da máquina que eu comprei no ano, até 6%, eu gastar 60 mil de manutenção, tá ok. E eu buscando métricas como essa, por exemplo, aí eu falar, vou lá, olhar os registros que eu tenho, conversar com o gerente, e descobrimos na minha fazenda que a gente está gastando 18% de manutenção ao ano. Então, veja, existe um número ok, um número aceitável, um número que existe fazendas praticando de 12%, e eu estou tendo um gasto de 18%. Como que eu vou melhorar isso? Veja, por exemplo, estamos falando de máquinas, né? Elas são operadas por pessoas. Certo. Com isso, a gente vai investir nas pessoas. Poxa, por que não eu pagar um curso para minha equipe? Treinamento, capacitação. 2, 3 cursos, 4 cursos ao ano. Treinamento, capacitação. Assiste o podcast, faz um curso lá que vai ter na Expo Agro.
fica de olho no curso que a cooperativa oferece. Vou interromper vocês, Ismael, inclusive, para pegar esse gancho aí, porque nós estamos falando em reduzir um gasto, certo? E você está propondo um investimento. De cara, o produtor vai falar, não, mas aí eu vou gastar mais, não é? Então, assim, é observar a importância de você capacitar o pessoal para diminuir a sua despesa a longo prazo. Exato. Por isso que é importante essa transformação, primeiramente, do gestor, né? Por exemplo, ele não está vendo, se ele sabe o que ele faz, ele já não está olhando no curso. Ele fala, o curso é barato, vou gastar o quê? 10 mil no ano para aplicar 4 cursos para minha equipe. E o meu parque de máquinas hoje, eu falei 1 milhão, mas é normal ter 10 vezes mais que isso. Com certeza. Aí fala, poxa, aí justamente que é importante isso que a Ana trouxe e também a importância do produtor, do empresário rural se desenvolver primeiramente para desenvolver o seu negócio. Ele já não vai nem olhar como um custo, ele vai olhar como um investimento, né? Aí as pessoas vão... Pode falar. Desculpa. Até porque ele já vai ter, como você está falando, ele tem que buscar os dados, né? Ele vai ter que buscar essas informações do quanto ele gasta, quais são as informações que ele tem. Então, quando ele já estiver com domínio dessas informações, vai ser mais fácil ele perceber que investir na equipe dele, no time dele, vai trazer resultados positivos. E eu quero puxar um pouco a sardinha aqui, não só falando do grande produtor rural, né? Nós também temos que lembrar do pequeno produtor rural, uma vez que ele também precisa entender isso como a empresa dele, né? Como um negócio, a propriedade dele até como um negócio. Até para ele se capacitar, né? Exato. E pensando dessa forma, o próprio Senar, né? Oferece treinamentos aí nessa linha, inclusive, né? Nesse tipo de capacitação, o ano todo. Se eu não me engano, a maioria deles, ou todos eles, são de graça, né? Online, as pessoas, o produtor não paga por isso. Então, assim, formas de se capacitar existem. Você citou a exposição, né? Uma exposição agropecuária, que aqui na nossa região chama-se Expo Agro. Oferece curso, treinamento para o produtor rural para ele ir lá se atualizar, né? Agora mesmo, se eu não me engano, na próxima semana vai ter um evento lá em Nova Alvorada do Sul sobre cana-de-açúcar, soja e milho, né? Com cursos, treinamentos, as pessoas vão lá para conhecer novas tecnologias. Hoje mesmo está tendo, hoje e amanhã um evento na 22, 23 agora de março, um evento lá em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte, um evento sobre transferência de tecnologia mesmo, né? O que levar de informação para as pessoas do que tem de novo, né? Então existem N possibilidades do pequeno, do médio e do grande produtor se atualizar e conhecer o negócio dele. E barato, muitas vezes sem gastar absolutamente nada, só a despesa de deslocamento para ele chegar até onde está tendo a oferta daquilo, né? Numa exposição, alguma coisa. Exato. E o legal, Fábio e Ana, é que nesse contexto aí a gente percebe que está tudo interligado. Eu descobri um processo que eu tenho que melhorar na minha fazenda, investi nas pessoas, gerei nos meus funcionários pertencimento, sentimento de autodesenvolvimento. Muitas vezes o funcionário de uma fazenda ele está há anos sem sentar numa mesa de sala de aula, há anos, né? Sem nem paciência às vezes para isso. Exato. Aí você vai fazer esse curso, vai fornecer um certificado para ele ou vai levar ele em cursos que fornecem certificados. Aí você está gerando sentimento de pertencimento, autodesenvolvimento. Então você está melhorando a mão de obra, diminuindo a rotatividade com mão de obra na sua fazenda, porque essa pessoa se sente parte do projeto, melhorando um processo que vai te gerar um resultado financeiro. Então percebe como está tudo interligado, né? Pessoas, processos e finanças. Com então, certeza. Aí a gente fala, mas tudo isso é muito óbvio. Mas o óbvio, principalmente no agro, tem que ser dito. Tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Às vezes o cara tá pilotando uma máquina de 2 milhões de reais sem ter feito um curso. Quando dá BO lá, a culpa é de quem? É dele? É tu, se você é o dono da fazenda. Você não deu o treinamento então necessário, você tem né? que se desenvolver para aceitar isso, não. Ele vai ouvir, mas a culpa é tua. Exatamente. Ô Ismael, nós já começamos a explorar um pouco esse assunto, né? Mas só para a gente fazer um resumo e dar andamento aqui no bate-papo,
Desafios, né? Quais são, então, aí os principais desafios, né, que o produtor rural hoje ele tem que enfrentar diante desse mercado que nós estamos vivendo, né? Só fazer um parênteses aqui, nós tivemos aí, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que foi lá do outro lado do mundo, mas que impacta diretamente o nosso produtor rural aqui na nossa região, pela falta de insumos e tudo mais, né? Então, assim, Alta do diesel, né? exato, tudo influencia, né? Então, assim, esse mercado que nós estamos vivendo, né? Qual que seriam os desafios diante desse mercado que o produtor rural precisa enfrentar hoje, aí, resumidamente, para transformar aí a sua pequena, média e grande propriedade rural numa empresa rural, de fato, como ela deve ser tratada? Olha, Fábio, a gente não consegue, né? Falando de termos técnicos, né, que todo mundo é fera do agronegócio, né, a gente sabe que o agro ele tem o antes da porteira, o dentro da porteira e o fora da porteira ou o pós-porteira, né. Olha, Fábio, na maioria das vezes, eu não vou falar todas as vezes, mas quase sempre a resposta está em você olhar para dentro. Por Dentro quê? da porteira para dentro. Dentro da porteira. Por quê, Fábio? Você vai conseguir controlar uma situação de guerra entre China e Ucrânia. Você vai conseguir... Rússia e Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia, desculpa. Você vai conseguir controlar tensões entre Estados Unidos e China, ou a superprodução americana que despenca o preço da soja, ou superprodução da Argentina que dispensa o preço da soja. Não vai. Então, quando você começa a se desenvolver como empresário rural, você vai começar a pensar em alguns fatores, que é o básico que tem que ser dito. Reserva de emergência, capital de giro, né? Eu vejo assim que a medida que nós tínhamos e temos ainda na maioria dos casos é a escala. Eu planto 100 hectares, qual que é o seu objetivo? Plantar 200. E depois 300. E depois 400, mas aí ele acaba plantando 1000. Então eu vejo que muitas vezes crescer em escala nem sempre é saudável, né? De repente você vai olhar a sua fazenda, o pessoal, lembrando do Sebrae, né, já fiz curso no Sebrae, você vai fazer o business plan, né, o plano de negócios. Se a gente vai olhar a fazenda como negócio, a gente tem que começar a pensar em plano de negócio. Eu tenho crédito e tenho recurso para plantar 100 hectares. O que você me indicaria hoje, Ismael? Eu falo, planta 50. Planta 50 e tenha reserva de emergência, tenha recurso... Pé no chão, né? Pé no chão, né? Porque é um jogo pra gente. Nós viemos de uma safra boa de milho, mas a última safrinha e safra foi de colheita zero. Pois é. Né? Tem gente que não saiu do jogo ainda, mas pode ser que saia. E tem gente que saiu do jogo mais forte, mais fortalecido. Vai aumentar a área, vai comprar fazenda. Por quê? Ele tinha as cartas do jogo, reserva de emergência, Seguro capital rural. de giro. Né? Ele tinha como aguentar as frustrações. Aí a gente está falando que a gente falou de mercado e a gente ainda nem falamos de clima, né? Pois é. Nem Sem considerar clima. Eu citei o exemplo do mercado, né? E logicamente o clima também entra nessa jogada, porque são situações, justamente, você abordou perfeito, que o produtor rural ele acaba não influenciando, né? Como você disse, ele não tem influência sobre aquilo. Mas ele de maneira obrigatória, né? Ele precisa acompanhar. Sim. Ele precisa acompanhar para ver como é que tá. Não é que deve negligenciar. Exato, né? A cotação, né? O dólar, se vai ter insumo ou não. Exato. Então ele precisa também acompanhar, sempre estar atualizado naquelas informações para se preparar, se planejar para a próxima safra, né? Que é o que a gente tem sempre falado aqui. Ele se passando a se ver como um elo fraco, vamos dizer assim, que ele só controla dentro da porteira, é aí que ele tem que buscar maneiras de prevenir todos esses outros fatores que ele não controla, né? Exatamente. Eu acho que é a única coisa que, no fim das contas, ele pode fazer. Ser mais eficiente, ser mais seguro, né? Não é que é uma receita de bolo, é fácil. Não é. Não é. E a gente sabe eu sei de produtores rurais que totalmente despreocupados com esses fatores que eu falei e deram certo. Né? E deram certo. Mas para cada um que deu certo, quantos ficaram pelo caminho? Perfeito. Também conheço vários, né? Saíram do jogo e não voltaram mais. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Às vezes, a medida que a gente usa hoje, que é escalar o negócio, ela é muitas vezes perigosa. E muitas vezes torna
o produtor rural mais fragilizado com relação a essas variáveis. E aí entram as frustrações, o filho tá vendo aquilo, já não tem a sucessão, né? Que a gente tava falando. Com certeza, você vai ser o pai lá arrancando os cabelos, você já vai começando a afastar o seu sucessor. Uma coisa que a gente percebe muito é que, assim, as fake news, né? A propriedade, a pequena propriedade, ela não consegue ter tanta produtividade, ela não consegue crescer, porque ela não tem acesso a crédito, e que as grandes fazendas, elas têm esse crescimento percebido, essa produtividade aumentando a cada ano, porque ela tem acesso ao crédito. E aí você falou ali, você deu um exemplo, e eu queria pegar esse gancho, porque é desafiador, é muito desafiador, principalmente para pequena e média propriedade, onde a família ela tem que tirar o leite, armazenar, transformar em queijo, comercializar, fazer a propaganda, vender. Então, assim, se ele tem um recurso, vamos colocar ali 100 mil, e ele não utilizar tudo para poder fazer um capital de giro, para ele ter uma reserva de emergência, é uma estratégia? Como que você aborda melhor isso, considerando até mesmo aquele pequeno, médio produtor, né? Quais são as estratégias que ele pode adotar para que ele consiga sair da onde ele está para começar a se transformar em um gestor? Sim, Ana, com relação à gestão de recursos, né, que você está falando, eu acho que é que a gente falando hoje isso para o agronegócio, talvez até parece que a gente está falando grego, né, mas seria como se fosse o plano de negócios, né? Por exemplo, eu vou começar uma leiteria, eu tenho X de recurso. Eu quero começar tirando 300 litros de leite mês. Então, o seu recurso dá para você começar a tirar 300 litros mês logo no primeiro ano? Será que não é melhor você... Lógico, como você se desenvolveu, assistiu o podcast, fez um curso no Senar, você começou a se desenvolver como empresário rural. Será que não é melhor a gente bolar uma estratégia de médio e longo prazo, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Hoje eu só posso tirar 50 litros mês, né, dia, no caso. Eu falei mês, mas era dia, né? 50 litros dia. Começa com o que você tem hoje, vê o que você vai gastar de recurso. É a famosa frase, sem dar o passo maior que a perna. Não dê o passo maior que a perna. Ninguém tá te falando para você não almejar tirar 300 litros de leite dia, né? Falando em números, né? Porém, talvez você querer enlouquecidamente atingir essa meta hoje, financeiramente vai expor o seu negócio. Exato. E assim, eu falo assim, na minha família, a gente tem atuação ainda no agronegócio e eu já vi de perto, né, casos que deram errado, né? Já participei de projetos na propriedade rural que deram errado. Aí hoje que eu busquei aprender com o pouco que eu sei, a maioria dos motivos é financeiro. Né? Não é que ia ser fácil, eu fiz o curso no Sebrae, eu fiz no Senar, agora eu tô pronto, vou deslanchar. Não é isso. Mas muitos percalços, muitos obstáculos são evitáveis. Tem uma grande característica também das propriedades rurais pequenas e médias, né? Que são, a maioria delas tocadas, é a mistura, né? Não separar, é igual muitas empresas que a gente conhece aqui na cidade. Não separar o que é da empresa e o que é da família, o que é meu, né? Ela vira aquele bolo, aquela mistura de contas e não sabe o que é de quem ali, né? Exato. Aí você, de repente... Aí que às vezes começa, já vi também acontecer, às vezes o descaminho da fazenda, onde a fazenda está indo para o lado errado, às vezes começa com um custo fixo muito alto. A família gasta muito, o cara começou a dar certo no negócio, começou a evoluir no negócio, a mulher e os filhos já foram para a cidade para fazer faculdade, ninguém é contra isso, mas tem que fazer conta. Exato. Né? Aí de repente, e outra, né, nós nem há tanto tempo atrás assim, a soja era R$30, R$35, né? Tudo bem que era tudo mais barato, mas a fazenda não era uma coisa assim que girava milhões de reais, né? Que hoje, com os preços que estão as commodities, muito dos custos da família, de repente, dependendo da produção, ela absorve, né? Mas antigamente você ia ter um padrão de vida na cidade de um médico, sendo que você tinha uma chácara. Então,
muitas vezes o negócio começava a ir mal por causa de um custo fixo, né? Que era para ser um prolabore e acabou sendo um buraco, né? Então, existe... Começa a tirar o dinheiro... E justamente está aí o problema de não dividir, né? Principalmente quando você tem um descontrole com gastos. Começa a tirar o dinheiro da propriedade, né? Da fazenda, para poder dar o conforto que ele gostaria de dar para a família dele. Né? Sem poder, né? Não é que a gente é contra, mas talvez tem que Tudo cada um ver a sua realidade. Certo, né? No momento certo e da forma correta, né? É através do que a gente falou, é o controle que precisa acontecer nesses primeiros passos. E lembrando, pessoal, que a gente está falando em transformar uma propriedade tocada em uma propriedade administrada, né? Nós estamos falando aí de um cenário onde o produtor muitas vezes não anota, né, os seus gastos, vai na lida do dia a dia e os resultados financeiros que vão acontecendo vão fazendo os gastos, vão pagando as contas que vão surgindo, né? Isso aí a gente está falando de um cenário onde nós estamos fazendo essa transição, né? O Ismael, vamos agora, de uma forma assim, bem dinâmica, bem prática, você sem precisar citar nomes de ninguém, nem de propriedade, nem se é da família ou não. Você lembra de algum exemplo assim de propriedade que você foi lá, ou você deu uma consultoria, ou que você conheceu mesmo, que o cara tocava e começou a implementar práticas de gestão eficientes e deu resultado? Você tem em mente aí, lembra alguma com essa característica? Olha, Fábio, assim, a gente conhece vários cases, né? Mas, primeiramente, você olhar para dentro, né? Você começa a olhar para dentro, você começa a detalhar. Aí, de repente, já vi casos em que o produtor, o gestor herdou a fazenda, ele reuniu a equipe e, aquele talhão colhi 77 sacos de soja por hectare. Não me importa. Não me interessa. De agora em diante, a gente vai falar, vocês vão me ajudar a olhar a fazenda com 2 gráficos, 2 linhas no gráfico. Produtividade e rentabilidade. Né? Então, assim, esse é um caso que eu já vi. Né? Assim, no caso, ele já era um bom gestor, vinha de negócios não rurais, e ele transformou essa propriedade rural, se não me engano, essa na região de Vinhema, se eu não me engano. Em que ele imprimiu gestão. Eu sou o agrônomo da fazenda, vou ajudar a gente a fazer um talhão, produzir 80 sacos por hectare. Ele falou, não me importo. Não me importo. Eu quero que o gráfico tenha 2 linhas, produtividade e rentabilidade. Se eu descobrir que eu estou produzindo 80 sacos, mas ano passado eu produzi 60 e ganhei mais, não me importa. Então, assim, ele começa a ver eficiência, né? Tipo, ele é o produtor rural que chegou e imprimiu uma prática de gestão que era, olha, eu não quero saber de gastar pouco. A gente vai gastar bem, né? Tipo, se eu tiver rentabilidade... Só que tem que ter retorno, né? Se eu tiver produtividade e a rentabilidade não acompanhou, pra que eu, né? Eu quero bater o recorde de produção da vizinhança. Qual a necessidade disso? Exato. Então, assim, no geral... Sem puxar um caso ou outro, mas no geral é o que a gente vê que traz diferença. Começar a ver a produção, um gráfico de 2 linhas, né? Oi, Ana? A gente comentou isso num dos episódios com o Gustavo Deboleto, que às vezes ele faturou 10 milhões, mas gastou 20 milhões. Exato. Então, assim, a fazenda é produtiva? Possivelmente é altamente produtiva. É rentável? Talvez não. Então, no geral, assim, sem ser muito detalhista, o que eu vejo é o começo nesse sentido. E práticas também, quando eu vou fazer alguma consultoria, eu já começo batendo em fluxo de caixa, né? Que a gente até, tipo assim, tem vários indicadores, né? Tem indicador de produtividade versus rentabilidade, endividamento, índice de dívida a longo prazo, dívida a médio prazo. Até um pouco chato, né? Mas é importante destacar. Acompanhar todos. Porém, quando eu vou começar uma consultoria, uma coisa assim, a primeira coisa que a gente bate é fluxo de caixa, né? A gente fala que no negócio rural, o fluxo de caixa ele é o Alexandre de Moraes. Ele é o todo-poderoso de um negócio rural. E quais são os superpoderes do fluxo de caixa, né? Talvez, falando de forma geral, né? Sem trazer um case, mas
de casos que a gente já aplicou, né? O dinheiro, se você parar para pensar, o dinheiro ele tem um comportamento repetitivo, né? Se você pegar uma fazenda que produz só soja e milho, ele vai ter receita em fevereiro e março, na colheita da soja, depois vai ter receita ali em junho, julho e agosto, na receita do milho. Então a gente tem um comportamento do dinheiro com relação a receitas bem parecido de um ano para o outro. É bem cíclico, né? É cíclico. No resto do ano são despesas, né? Talvez ali tem uma parcela que eu pago de um trator no mês 8, mas assim, de forma geral se repete. Quando você começa a trabalhar a fazenda é só uma única ferramenta, né? Então, nem estamos falando das outras ainda, né? Por exemplo, esse tipo de gestão, um fluxo de caixa, você já começa a prever. Então, o fluxo de caixa te permite organização, previsão e antecipação, né? Por exemplo, ano passado, o soja estava 170, né? Vamos fingir que todo mundo colheu bem, né? Estava 170. Esse ano agora já está na faixa de 136. Eu recebi no WhatsApp aí de uma cooperativa. Você já sabe, olha, eu vou ter um impacto no meu faturamento e eu tinha comprado uma máquina nova. Então você já sabe que a sua receita caiu e já sabe que no mês 8 tem uma despesa, um desembolso maior, a parcela de uma máquina. Então você se organizou, previu, você vai se antecipar. Que uma coisa é você fazer gestão e descobrir que você tem uma dívida daqui 10 meses. Outra coisa é você descobrir que você tem uma dívida hoje porque venceu o boleto e você recebeu uma mensagem. A cobrança. Aí isso não é gestão, isso aí você trabalha como um bombeiro. Incêndio, né? Exatamente. Você é o bombeiro, você está apagando fogo. Então, assim, de forma geral, sem trazer um caso específico, mas que eu vejo que as pessoas conseguem melhorar já a questão da fazenda, é ter essa visão de que a rentabilidade tem que estar acompanhando a lucratividade, a rentabilidade tem que estar acompanhando a produtividade, organização financeira. Então, de forma geral, eu vejo que os resultados já começam a aparecer com algumas práticas simples de gestão, né? E é bacana que, Ana, exatamente o que o Ismael está falando aqui, está trazendo, vai bem de encontro com o que o Gustavo Deboleto trouxe no episódio dele, né, no episódio 5, sobre a contabilidade no agronegócio, né? O Gustavo bateu muito nessa questão de planejamento e controle de produção, né? Para fazer esse acompanhamento. Não tem como, né? Não tem como. Gestão é controle, né? Exato. As funções administrativas básicas são planejamento, organização da bagunça, direcionar as pessoas para fazer as coisas e controlar muito bem, né? Exatamente. É isso aí. Então, aplicando essas 4 funções administrativas básicas que a gente ensina para os nossos acadêmicos, né? O produtor rural, com certeza, ele já tende, não é receita de bolo, como o Ismael falou. O produtor rural já tende a obter resultados positivos, porque o caminho que ele está traçando, seguindo ali, já é o correto, né? Exatamente. Ana, você tem alguma questão? O Ismael trabalha com consultorias também, né, Ismael, na propriedade. E a parte, você falou aqui na apresentação que você é agrônomo de formação, e essa parte também do planejamento da cultura, você faz também junto com o produtor? Como que é o seu trabalho? Eu já ia aproveitar já o gancho aqui e falar, ó, vende seu peixe, fala dos seus cursos, das suas mentorias aí que eu sei que você tem, já dá o seu canal aí no Instagram. Vou puxar um pouquinho e explicar o porquê dessa pergunta, porque assim, nós falamos bastante sobre a necessidade da gestão financeira, do planejamento, para ele saber quais são os históricos de receita dele frente aos desafios financeiros que ele vai ter que enfrentar para a próxima safra. E aí, como você já tem a formação de agrônomo, eu acho que é muito importante também, porque os desafios no campo, eles são grandes, né? É a escolha de semente, é manejo do solo, é a aplicação, manutenção das máquinas e equipamentos. Isso, tem bastante. Então, como que funciona agora essa parte também? Porque ela afeta muito em tudo isso que a gente falou da parte financeira. A parte agronômica da coisa, você quer dizer, né? A parte agronômica afeta muito na parte financeira, né? Sim. Então, Ana, assim, confirmando, né, tudo isso que você trouxe, realmente, né, a base do negócio rural, né, assim, para a gente pensar em rentabilidade, a gente tem que ter um negócio competitivo, né? Não é assim, lembrando que às vezes eu falo, produtividade, não. Nunca que a gente vai falar, olha, você não deve buscar produtividade. A única coisa que a gente chama atenção é que esteja acompanhado de informações sobre rentabilidade. Mas, Ana, o que eu percebo
talvez nem tanto vendendo meu peixe ainda, mas que eu percebo assim, uma coisa nós não podemos reclamar, falando da parte agronômica, né? Tanto é que o agronegócio chegou onde chegou a nível de Brasil, que nós temos alcançado a pesquisa, principalmente, lógico que a gente tem Embrapa, tem Senar, temos a universidade, mas como é um mercado, vamos dizer assim, um mercado atrativo, rentável, ele é bem assistido na parte técnica. Né? Que nem eu vejo, vou falar de Laguna Carapã, que é a região da minha família. É uma cidade de 7 mil habitantes, nós temos 3 cooperativas. Nossa. Lar, Cevale e Coamo. Todas elas mandam um agrônomo na sua lavoura a hora que você precisar, ou às vezes sem precisar. Às vezes até o cara acaba... Tem agrônomo trombando no outro lá no meio da lavoura. Se você chacoalhar a árvore, cai um agrônomo. Sem falar... Ainda bem, né? Exato. Porque... Sem falar das empresas particulares, né? Porque às vezes, mesmo que a pessoa vai tentar levar uma proposta comercial para você, fazer a venda, ela vai levar algumas soluções agronômicas. Então, assim, nessa parte... a maioria dos produtores rurais, vamos falar aqui da Grande Dourados, não é uma carência na Grande Dourados, né? Sem falar da MS, Fundação MS, Integração MS, né? Que você de repente realmente terceiriza a parte técnica da sua fazenda. Tem produtor rural que ele falou, conversa com um agrônomo da Fundação MS. Eu não quero nem saber. Então, assim, a gente é bem assistido essa parte. Aí, como tentando se diferenciar, o que eu busco levar de soluções, né, para produtores, para, de repente, sucessores, ou alguém que esteja interessado, seria... Já aproveita e manda seu recado aí. Nessa parte gerencial, né? Aí, vendendo peixe aí, nós temos uma rede social que se chama Rural Academy. Vou mandar o site aqui pro Fábio e pra Ana deixar aí na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do meu site, onde você vai conseguir acessar um curso online sobre gerenciamento de fazendas, que é o nosso curso Empresa Rural 4.0, Gestão Descomplicada de Fazendas. E aí você estando por dentro, aí, seguindo a gente lá, estamos com a ideia de lançar um e-book também, agora em breve, e a gente sempre trabalhando nessa linha. A parte técnica a gente pode trabalhar, né, se você quiser um acompanhamento técnico, porém a gente tenta bater nessa tecla do gerenciamento que identificamos que ainda é mais escasso, né? Alguém que esteja levando soluções negociais ao campo, né? Eu conheço pessoas que levam, mas eu percebo que é bem discrepante, né? Funções técnicas agronômicas de funções gerenciais, assim, é bem mais raro. Então a gente tenta se diferenciar nesse sentido. O recado aí para os produtores é que nós devemos prestar atenção na data certa de plantio, de manejo do solo e dos lançamentos das contas. Exatamente. A parte técnica com a parte gerencial, de mãos dadas, né? Ah, que bacana. Então é isso. Estamos chegando ao fim então do nosso episódio. A gente, antes de mais nada, a gente quer agradecer então, Ismael, aí a sua presença. Né? Ana, você tem alguma outra pergunta, algum outro questionamento aí para fazer para o Ismael? A gente já pode partir para o final. Não, já vamos para o encerramento, já conversamos bastante, já fora o tempo de... Temos um regalo aqui para o Ismael aí, um agradecimento, né? Uma forma especial aí por você ter vindo aí participar do nosso episódio. Eu vi outros episódios, eu vi o pessoal ganhando, fiquei com inveja. Nada, você ganhou a sua aí para você... tomar a sua água, seu chá, né, seu café. Se for ter foto, eu quero tirar com na mão. Exatamente. Então isso aí é um presente aí nosso, em parceria aí com a Up Canecas aqui de Dourados. Legal, trabalho bem feito das meninas lá, que a gente faz questão de trazer para os nossos convidados aí como forma de agradecimento. Então, mais uma vez aí, Ismael, obrigado aí pela sua presença, pelos seus conhecimentos compartilhados, né, por você ter vindo aqui, dado esse tempo seu para a gente gravar e falar um pouco aí sobre gestão de propriedades rurais de forma eficiente, né, isso aí que é muito bacana e muito importante. Ana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês,
conversando, debatendo informações importantes, levando conhecimento para o produtor, para o sucessor, para os acadêmicos, para a população em geral, para que a gente consiga levar informação de qualidade, valorizando o agronegócio, que ele é muito importante. E aquele recado, Ana, que a gente sempre dá para os nossos ouvintes aí no final? Meu Deus, já estava esquecendo. Pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, seguir a gente aqui nas redes sociais, compartilha com seus amigos, envia para todo mundo, porque o nosso objetivo é esse, valorizar o agronegócio, levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis, e por isso a gente conta muito com a ajuda de vocês. Exatamente. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas aprendam mais e se sintam motivadas a realmente levar informação, gestão, conhecimento, tecnologia para todas e quaisquer propriedades aí rurais que estão envolvendo o nosso querido agronegócio. Beleza? Ismael, último recado. Ó, pessoal, mais uma vez, eu só tenho a agradecer o convite, e realmente é uma honra para mim. A gente, além de colega, né, lá na universidade, é algo prazeroso demais para mim estar falando de agronegócio, de propriedades rurais, gestão de fazendas. E queria agradecer mesmo de coração. Vou parabenizar de novo, porque quem está vendo aí o vídeo talvez não perceba, mas ficou muito legal a estrutura deles, bem caprichado. A gente vê o carinho que vocês colocaram nesse projeto. Eu desejo muito sucesso e me coloco à disposição. Sempre que precisarem aí, a gente está à disposição para dar um apoio, falar de agro e ajudar, beleza? Obrigadão, parabéns. Obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Vamos em frente. É isso aí, pessoal. Oi. Até o próximo. É isso aí, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau.